Nada mais é como antes e jamais será igual. Hoje somos diferentes, mudou tanto nossas mentes. Não podemos mais dizer, não podemos mais fingir que erramos sem saber. E das coisas que aprendemos, não podemos esquecer que quanto mais nos é dado, muito mais será cobrado. Não podemos nos fechar e guardar só para nós tanta coisa a ensinar. Mesmo que a gente desista e procure outros caminhos, haverá sempre a cobrança, pois nunca estamos sozinhos. Não podemos apagar e tirar do coração após saber a lição. Cuide bem do que nos deram, pois esse é o nosso talento. Não deixemos que se perca como folhas soltas ao vento, pois sabemos que o amor é a semente a semear para o mundo transformar. Boa noite a todos. Ninguém tinha nada o que fazer, né, gente? Veio no centro, então não dá tempo, né, de fazer a palestra. Então vamos lá, né? O tema que a gente havia escolhido para hoje era que os sãos não precisam de remédio, né? Esse tema. E daí, refletindo sobre esse assunto, fiquei pensando o seguinte, né? Que Jesus, nós sabemos da fala, tanto bíblica quanto espírita, que ele não veio para aqueles que já tinham as suas próprias curas, né? Ele veio para os doentes, ou seja, ele veio para todo mundo. Quem naquele momento achava que não era para ele é porque não tinha consciência ainda da necessidade que Jesus ocuparia na nossa vida, né? E daí, partindo desse princípio que Jesus veio para curar os nossos males, ou talvez, até numa frase melhor, para nos instrumentalizar de condições para que nós possamos nos curar dos nossos males, né? Porque Jesus não ia ser santo milagreiro, então ele estava ali operando situações sob a permissão de Deus para pessoas que ele próprio dizia. Quando ele perguntava, quem te curou? E a resposta era... já tem um assopro. Quem te curou? E a resposta era, tua fé te curou, né? Então olha que interessante Jesus trazer essa concepção, que ele dizia, olha, eu não fiz cura alguma aqui. Na verdade, você estava no momento propício. Você já tinha adquirido uma certa consciência de necessidade. Você já tinha admitido a necessidade de ajuda. De uma certa sorte, os seus passos na sua reencarnação até aqui já demonstraram que você tinha merecimento para receber o quê? A minha mãozinha.
Então foi a tua fé que te curou, foi a tua fé que te possibilitou essa transformação, foi a tua fé que te auxiliou nesse processo. Exatamente porque Jesus fez ver os cegos, andar os paralíticos, não é? Curou as chagas dos leprosos, mas muitas dessas pessoas a quem Jesus trouxe esta cura, eles foram reincidentes, porque eles voltaram à cegueira, eles voltaram às deficiências e eles voltaram às dificuldades humanas. Então a gente para e pergunta, se Jesus tivesse curado de fato, essas pessoas voltariam, gente? Seriam reincidentes? Não. Então o que Jesus estava fazendo? Para muitas, estou te dando uma chance, porque o amor de Deus é misericordioso. Então eu estou te dando uma chance, porque também, segundo as leis de Deus, ou estas pessoas receberam a prece de um bom intercessor, seja ele encarnado ou desencarnado, porque todos nós temos essa figura na nossa vida, ou também elas já estavam prontas, só que elas tinham que aproveitar a oportunidade e fazer como o chamamento de Jesus a Maria de Madalena: vá e não peques mais, porque neste momento a tua fé te curou, mas para que você possa se manter curado, a sua fé tem que predominar, não é? Então ela tem que continuar, ela tem que ser uma sequência. Não dá para falar assim, hoje eu tenho, amanhã eu tenho, amanhã eu tenho, não tenho, né? Então é uma construção, E aí estão embutidas também todas as falas de resgate que nós temos dentro da doutrina espírita, não é verdade? Lembra que Jesus ainda falou para os fariseus: eu não vim destituir a lei, eu vim dar cumprimento a ela. Então ele não falava só sobre as leis dos judeus, ele falava sobre as leis de equilíbrio de Deus. Então eu vim dar cumprimento às leis divinas, eu não vim destituir o poder de Deus. Então Jesus, embora fosse Jesus, ele tinha um pai maior, que era Deus, não é? Então Deus era a inteligência suprema de todas as coisas, questão primeira do Livro dos Espíritos, não é? Então ele é a inteligência maior, é ele que organiza tudo. Jesus não irromperia uma lei divina, Jesus não desrespeitaria uma lei divina pelo seu bel prazer, porque ele simplesmente estava num grau de evolução muito maior do que as pessoas habitantes da Terra, e então elas consideravam como um milagre aquilo que os seus olhos não conseguiam compreender e que a sua ciência não alcançava para explicar, não é? Porque se a gente for olhar verdadeiramente as curas de Jesus, Jesus era um grande esculápio, né, gente? Tem livro, aliás, que intitula Jesus de Tudo, né? Médico dos homens, Médico de Homens e de Almas, que é o livro da Taylor Cadwell, né? Sobre a ótica de Lucas. Tem literaturas que falam que Jesus era um grande filósofo, que Jesus era um grande médico. Bom, por todo o processo reencarnatório de Jesus, dava para ele ter passado em todas as encarnações sendo de tudo um pouco. Porque a gente sabe que muito bem, a doutrina espírita nos diz, Chico Xavier nos esclarece, que Jesus levou quantos séculos, gente, para ele conseguir sair do estágio evolutivo que ele estava, minimizar a sua luz para conseguir entrar no corpo humano? Quanto tempo ele levou? 10. Hã? 10. 10 anos, né? Levou isso mesmo de tempo, né? Então Jesus levou 8.000 anos para ele fazer esse processo. Então olha a quantidade de tempo que ele já estava evoluído na gente. 8.000 anos pelo menos ele já estava evoluído. Então significa que o Espírito de Jesus tem 8.000 anos ou mais, certo? Então o Espírito que jornadeia há tanto tempo assim, significa que ele já experienciou muitas coisas. E talvez a gente possa até ser ousado no sentido de pensar: quantos anos espirituais será que nós temos, que nós precisamos deste chamamento de Jesus para que nós curemos as nossas chagas? Né? Será que nós temos os nossos 45 anos, 60, 70, 80 anos? Será que é só isso que a gente tem em termos espirituais? Ou nós não somos muito mais antigos? O que vocês acham? Faz tempo que a gente está tropeçando, gente. A gente é muito mais antigo, não é? Se nós pegarmos uma trajetória histórico-temporal da evolução das sociedades, vai para 8.000 anos antes de Jesus, porque só a chinesa tem 5.000, né? Então se a gente for para 8.000 anos, só para pegar 8.000 anos antes de Cristo, a gente está na Babilônia Antiga. Aí eu estou falando de que civilização? Sumérios, caldeus, fenícios, babilônicos, hebreus. Olha os judeus aqui no meio da história, né? Os hebreus.
Então nós estamos falando de uma sociedade que data desta época. E a nossa época cristã, ela é muito que preconizada e auxiliada pelos hebreus. E todas as fugas que os hebreus conseguiram fazer na vida, porque eles fugiram de lugares, né? Então eles saem da Babilônia, exatamente porque eles não compactuavam mais com a multiplicidade de Deus, porque ali é quase que um panteão, não é? Nessa época antiga da sociedade, idolatravam-se muitos deuses. E os hebreus entenderam o seguinte: não, evolução em dois mundos, Chico Xavier, né? Então o que os hebreus entenderam? Nós temos um Deus único. Não é possível que a gente tenha que fazer sacrifícios para todos esses deuses. Não é possível que esses deuses sejam assim tão enraivecidos para permitir a nossa entrada nos seus templos, não é? Ou para apagar as nossas culpas, ou para curar as nossas dores. A gente precisa se sacrificiar tanto. Então os judeus, através de inúmeros questionamentos de ordem filosófico-religiosa, eles entenderam que não, nós temos um único Pai. Nós provemos de um único Pai. É interessante olhar no Livro dos Espíritos, depois da questão 1, Kardec ainda pergunta para os espíritos protetores como que nós temos a ciência de Deus. E os espíritos dizem que nós nascemos com essa ciência. É uma certeza íntima. Então, de onde que vem essa certeza íntima? Será que não é de todo este nosso processo evolutivo? De exatamente nós sabermos que nós somos pertencentes a essa genética? Alguma coisa mais forte dentro de nós sabe que existe aquele que tudo preconizou e que nos criou então para que nós nos desenvolvêssemos, não é? Da literatura espírita, para a gente entender esse avanço da filosofia dentro das palavras de Kardec. Então, quando nós olhamos que nós tínhamos já essa essência divina, essa certeza de que nós estávamos numa ligação maior com o Pai Criador, os judeus atestaram. É a primeira fuga deles, que nós temos a fuga para Canaã prometida, para Jerusalém, né? Jerusalém era a terra prometida, logo Canaã. Então eles fogem da Babilônia para voltar para a sua terra, aonde seria para eles então um grande reduto dos judeus, que depois nós temos a formação das tribos judaicas. Eles voltam, primeira diáspora. Daí tem aquele evento, né? Eles são sempre preconizados por algum grande rei, né, gente? É uma jornada do herói. A psicologia estuda isso depois. Todos nós temos aqui uma jornada heróica. A gente tem que sair de uma dificuldade, né? Tomar uma resolução firme e falar, não quero mais viver isso. Se investir da nossa coragem, entrar dentro da luta, não é? Nós vamos lutando, nós vamos tendo pequenas recompensas. E o nosso grande louro é quando eu venço aquela grande dificuldade. E daí eu faço a jornada do retorno. Venci a dificuldade, estou mais fortalecido. Todo mundo aqui já passou por problemas? Assim, só para saber. Não? Se não, né? Então tá bom, achei que só lá em Pinda que é o reduto mesmo, né? Então todos nós que já passamos por problemas, nós fizemos a jornada do herói, né? A gente estava lá na nossa zona de conforto, vivendo com problema. A dificuldade aqui, incomodando, ele estava lá, criando o bicho, né? Alimentando. Teve uma hora que a gente falou, basta. Aí você começa a fazer essa jornada de autobusca, né? De encontrar suas forças, as suas potencialidades, de falar que você é uma pessoa valorosa, que existe um Deus que olha por nós. E a gente se envolve de uma fortaleza que a gente não sabe de onde tira, não é assim? Essa fortaleza a gente já pode até dizer, nossa, porque é um espírito que vive mais de 8.000 anos, se eu pegar só a Babilônia. Então significa que a gente tem umas forças aí trazidas de outras memórias reencarnatórias. Então nós temos uma força íntima e nós temos também o apoio divino, não é? Nós temos o apoio dos nossos guias, mentores espirituais que falam, vai que dá, vai que é agora. E a gente faz então essa vivência heróica da nossa reencarnação em inúmeros momentos, Todo problema que você passou, uma dificuldade que você enfrentou, você saiu daquela dificuldade, a gente não sai diferente? A gente não sai mais fortalecido? Né? Às vezes você olha para trás e fala, nem sabia que eu ia dar conta disso. Mas você sai muito melhor, você sai muito mais potencializado. Mito, a evolução de Jesus não são 8.000 anos, né? São 8 milhões de anos. Então nós vamos observar o seguinte, que nós fizemos essa trajetória. Quantas dores a gente já não curou, gente, nessa trajetória? Não é? Quantas dificuldades a gente já não venceu? Estou falando nessa jornada reencarnatória milenar, não nessa. Nessa vários. Mas milenarmente, para a gente chegar até aqui, quantas coisas nós já não superamos? Que está lá nos arcabouços da nossa memória.
não é? Inconsciente. Os espíritos amigos dizem que até melhor que fique assim, porque senão a gente vai saber a peste que foi, né? É bom que fique lá mesmo no esconderijo, só para me apropriar da minha potencialidade, não é? Os espíritos amigos dizem, há uma pergunta de Kardec, que se eles olhassem para trás, não se envergonhariam de todo o passado, né? O qual foram os protagonistas de histórias talvez infelizes. E eles dizem com aquela resposta bem sucinta, que só o espírito superior é capaz de dar. Não, né? Ponto. E daí eles dizem, não porque temos a ciência que vencemos a nós mesmos. Olha isso. Então o passado fica tão pequeno, porque hoje eu tenho a ciência, que eu sou tão maior que o meu passado, porque eu consegui vencer as minhas dificuldades. É ou não é uma jornada do herói? Eu gosto até de fazer uma parte nesse momento da jornada do herói, porque as nossas figuras heróicas, elas são muito hollywoodianas, não é? Né? Então os heróis que construíram a massa do pensar brasileiro dos anos 40, você tem aqueles heróis mais antigos. O Superman, ele está remodelado, né, gente? Mas ele já é um bom senhor, né? Então, olha a figura do Superman, másculo, alto, forte, aquele cabelo que ele voa, né? Ele avua, como a gente diz no interior, não sai uma mecha do lugar. Isso que é poder até no cabelo, né? Sai uma mecha. Ele tem uma fraquezinha, se chama Kryptonita, para humanizar um pouco o divino. Mas olha esse Superman, ele é divino e ele é externo, ele vem de outro planeta, está distante da gente, né? A gente tem que ter heróis mais próximos. Adoro o cinema, quando ele vai percebendo esse movimento humano, não é? Aí tem os heróis mais recentes, Homem-Formiga. O nome já começa errado, né? Um herói, gente, com o nome de Homem-Formiga, que credibilidade você tem? Você tem Superman, Homem-Formiga, né? Então você já começa no descrédito. Você já começa no descrédito. Mas ele também é um super-herói, não é? E ele vai e ele enfrenta mais, porque ele enfrenta as suas dificuldades humanas, porque ele é daqui mesmo, né? Ele é da Terra, ele não vem de Krypton. Então ele veio da Terra, ele tem todas as suas dificuldades, passou por uma maracutaia laboratorial, né? Por isso que ele consegue ser um homem-formiga, tudo bem? Isso é a ciência quântica, um dia quem sabe a gente chega até lá, porque tudo que está no cinema em termos de ficção, por favor, Deus é muito mais inteligente que o roteirista, né? Então aquilo é uma parcela, talvez, de uma antecipação de um futuro, né? Então ele fica naquele tamanhozinho minúsculo dele, mas ele combate o crime, não é? Ele combate o crime, as dificuldades, mas ele tem uma filha, de quem ele tem que dar conta, porque ele sempre foi um exemplo de contrapai, né? Aquele pai que sempre tentou tudo, sempre deu com os burros na água, mas a filha ele não abria mão. Não é humano, gente? Então, até o cinema está humanizando a nossa jornada heróica, né? Dizendo que nós vamos passar por esses tropeços demasiadamente humanos, mas a gente vai conseguir fechar a conta lá no final, né? A gente vai conseguir. E foi exatamente isso que Jesus veio nos trazer. Ele fala, olha, você, com a sua condição humana e a sua parcela divina, você consegue fazer sua regeneração. Você tem que acreditar em você. Porque se eu conseguir, se eu fiz essa trajetória, não que ele falava para os apóstolos, vós podeis fazer o que faço e muito mais? E os apóstolos falam, será, mestre? O será já fez Pedro afundar na água. Será já blup, 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 blup. Daí Jesus fala, opa, vem cá, filho, né? Então são as nossas muitas desconfianças e inseguranças nessa nossa parcela divina que faz com que ainda nós estejamos atrelados às nossas doenças. Agora, quantos mil anos mais nós vamos ficar atrelados a elas, né? Isso é uma escolha individual, uma escolha particular de evolução do espírito. E ainda dialoga sim com as nossas dificuldades, com as nossas inseguranças, porque se nós temos essa trajetória, eu parei nos judeus na Canaã, não é? Mas eles chegam lá em Jerusalém, o que eles encontram? Seca e fome. Aí eles vão para onde? Egito, que é um país, né, que estava em quê? Em abundância, que eles estavam, lembra, nas 7 férteis do Egito, e comida para todo mundo, foram para lá. O que aconteceu com eles, coitados? Escravo de novo, né? Aí eles viraram escravos, diferente do processo escravatório brasileiro, viu? Totalmente diferente. Lá eles faziam parte de uma sociedade, porém, os egípcios, eles tinham as divisões de casta. Os judeus, eles não eram puros, né, gente? Mas os egípcios eram inteligentes, porque os judeus movimentavam o comércio, não é? Eram um povo estudioso. Os egípcios respeitavam os judeus, você podia ter a crença no seu Deus. Os egípcios não impuseram para eles
que eles tivessem os mesmos deuses egípcios. É claro que a população egípcia sentiu os judeus assim com uma certa diferença, porque você é o externo que vem tomar o emprego dos nacionais. Alguma semelhança com a atualidade? Não, né? México e Estados Unidos, Bolívia, Venezuela e Brasil, nada diferente, né? Você é o externo que vem tomar as nossas oportunidades. Hoje eu li um poema de Drummond, tão lindo, eu não vou lembrar das palavras especificamente, mas ele diz assim, mais ou menos no poema: haverá de chegar um dia que talvez eu não veja, nem tu, poetas, aquilo que há de se construir, mas não haverá títulos, nem riquezas, nem ouros. Não haverá sobrenomes, nem distinções, nem fronteiras. Seremos todos parte de uma única nação. Então eu falei, gente, Drummond estava mediunizado, né? Na hora que ele escreveu isso. Porque ele já preconizou essa sociedade que nós vamos edificar, que não tem fronteiras, nem psicológicas, nem materiais, nem geográficas, que ela está unida no amor maior de Deus, nosso Criador, né? Então a gente vê que nesse momento dessa sociedade não drummondiana, mas essa sociedade esfacelada do Egito, os judeus fazem o quê? Queremos mais não. 400 anos, gente, de escravidão. 400 anos, segunda diáspora egípcia, segunda diáspora judaica. Eles voltam então para Jerusalém e montam as suas tribos, né? Quantos anos passaram?